Aí o indivíduo descobriu o propósito na vida dele. Ele descobriu qual é a missão, a pessoa já sabe o que ela veio fazer aqui e ela pode pensar, acabaram-se os meus problemas. Agora é só alegria, agora eu vou fluir na vida só com diversão, não haverá mais nenhum perrengue. Errado! Descobriu o seu propósito na vida? Talvez você tenha descoberto, sim, a estrada pela qual você vai seguir a sua jornada, mas ela ainda assim vai ter curvas, vai ter subidas, descidas, vai ter pedágios, e essas vão ser as melhores partes do propósito. Mas a gente vai falar disso ao longo do episódio, a gente vai descobrir o quanto as crises que também existem durante o cumprimento do propósito lapidam, burilam cada vez mais a nossa existência aqui. E para isso, claro, a gente trouxe uma pessoa que vai nos ajudar a explorar esse tema, a aprofundar esse tema, e esse papo vai ser uma delícia, ainda que ele tenha, assim, alguns percalços. Então vem com a gente para mais um fluido, porém cheio de perrengues, episódio desse podcast chamado Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Muito bem, que maravilha, adoro quando a gente espontaneamente começa o podcast assim, sorrindo, as pessoas mal sabem os bastidores, né? Muito bem, Paulo querido, tudo bem? Tudo maravilha. Alegria, Julião? Maravilha, focado aqui, ó. Focado, sem perrengue? Sem perrengue, prepare-se. Adriana, muito bem-vinda, espero que você se divirta, que a gente dê risada, mas que a gente dê risada para saber lidar com bom humor, com os perrengues que a vida nos apresenta, mesmo quando o indivíduo sabe o que veio fazer aqui. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada. Bom, faz sentido para você isso? Muito, estar aqui para começar? Muito sentido, e faz muito sentido isso que você falou também. As pessoas têm uma ideia de que o propósito é algo assim, é quase um santo graal, assim, né? Você vai alcançar e você chegou lá. E não é, né? Engraçado você falar isso porque eu tenho uma convicção, uma leitura de que estou mais próximo do entendimento do meu propósito que jamais estive na vida e que o meu propósito tem a ver com ajudar outras pessoas a encontrarem o seu propósito. É uma explicação simplista, depois a gente discorre um pouco mais sobre isso. Mas dentro da ideia do perrengue, essas últimas semanas especialmente eu me percebi tendo vários casos individuais e também nos cursos. Eu faço o curso de propósito na vida na Unicamp e abrimos recentemente uma turma, né, para o público em geral. E os casos que começaram a aparecer, as falas, eram falas muito densas, muito profundas e que às vezes me deixavam exausto. De verdade, por mais que eu goste do que eu faça, tinha dias que eu dizia, pelo amor de Deus, ainda tem mais 2 atendimentos hoje, eu estou exausto e eu preciso estar bem para ajudar a pessoa. E aí eu lembrava, mas não é esse o seu propósito? Mas você não entendeu que o seu propósito é ajudar as pessoas a conhecerem os propósitos delas? Sim, mas aí foi ótimo ter conversado com você e a gente pensado no tema, porque eu tive que lembrar para mim mesmo que isso não significa ausência de desafio. Não significa que todos os dias vão ser maravilhosos, que todos os cursos, todas as aulas, todas as turmas vão acontecer sem algum percalço. E foi quase um alento, sabe? A gente poder falar disso. Então, praticamente, eu vou fazer terapia nesse episódio aqui, né? Vai ser ótimo. Não, e saber que a gente pode se cansar e estar feliz ao mesmo tempo. Não são excludentes esses sentimentos, né? A gente pode estar muito feliz e estar muito cansado. Ter convicção e dúvida. Exato. Não, eu acho que nem dúvida, né? Mas assim, ciente dos desafios e fala, não, estou cansado, mas é pra cá que eu tô andando e continuar andando naquele sentido, Sim. né? Eu atendo a grande maioria mulheres que viveram ou vivem relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. Então, são muito intensas as sessões, são pesadas, tem histórias muito doloridas. Então, chega no fim do dia, às vezes, parece que um vampiro sugou até a minha última gota de sangue. E não quer dizer que eu não esteja muito feliz. E é tão doido, porque ao mesmo tempo que eu me sinto sugada, é o que me recarrega. Então Você só precisa de uma noite de sono bem dormida. Só. Você ia fazer um comentário? Um mentor falou uma vez pra mim que me gravou, né? Gravou a minha memória, assim, que é assim. Uma vez você descobre o seu propósito, né? E você descobre também que ele tem um caminho tortuoso, a pessoa fala, mas eu descobri o propósito e tá difícil. Mas quem disse que ia ser fácil? Né? Quem disse que você ia ter vida tranquila só porque você descobriu o propósito? Na verdade, o que você precisa entender é que ele precisa ser feito. Ponto. Exato. Você vai encontrar momentos muito bons e você vai encontrar momentos de desafio. Mas todos eles
vão acontecer e você não deveria se desviar do seu propósito. E você contou, em alguns bastidores, não sei se foi aqui, enquanto a gente estava se preparando, o quanto, quando nós gravamos, e história de bastidor, mas já contamos isso aqui outras vezes, a gente não grava, a gente não publica ao vivo, né? A gente grava e depois publica, a gente não grava ao vivo, né? E transmite ao vivo. E nós gravamos, em média, 4, 5 episódios, porque alugamos o estúdio o dia inteiro, né? E vamos gravando em horários diferentes. E você comentava, né? Que não é um trabalho físico, porque trabalhamos aqui sentados, mas é um trabalho que a gente termina desgastado, Tem uma demanda violenta mental. Porque cada episódio tem o seu... Esgota energia, né? Sim. Mas como é que a gente termina o dia? O engraçado é isso. São 5 episódios, eu acho que é intenso, que é um atrás do outro. E a gente grava, gente, pra vocês saberem os bastidores, já que o Danilo resolveu contar, né? Estragou todo o segredo. Nossa. A gente falava que o programa é semanal e era ao vivo toda semana, por isso que a gente troca de roupa. Mentira. Chega com os cabides, né? Já que estamos abrindo o jogo, estamos desnudando tudo. Né? A gente troca de roupa. Mas por quê? Porque a gente é preguiçoso? Não. É porque eu moro em São Paulo, o Dan mora em Vinhedo, o Júlio mora em Campinas, a Adriana tá vindo de Jundiaí, né? Então a gente tem a oportunidade de se juntar somente uma vez por mês. E por isso que a gente otimiza e grava de 4 a 5 episódios por vez para poder fornecer para vocês um episódio semanal. Posto tudo isso... Como terminamos o dia? Posto tudo isso, quando a gente grava nesse dia, ele é extremamente exaustivo. Por quê? É um programa atrás do outro, com intervalos somente para poder tomar uma água... Comer um ou frango. trocar de roupa. E comer um frango. Comer um frango em 20 minutos na hora do almoço. Porque gravamos no Bom Retiro, bairro da cidade de São Paulo. Perfeito. Tem muita comunidade Famoso coreana pelo que bom frango faz feito. frangos espetaculares. Exatamente. Mas o ponto aqui para contar para vocês é que, apesar de a gente fechar o dia, né, com um desgaste mental violento, porque parece que não, mesmo sentado, a gente consome muita energia mesmo, quando a gente vai trabalhar a parte do pensamento, as vivências e colocar aqui tudo que a gente acha que é o melhor para nós e que pode ter algum valor para vocês que nos ouvem ou nos assistem. Mas o ponto é que, apesar de estar exausto, esgotado mentalmente aqui no final do dia, a sensação que eu tenho, e eu acho que eu posso ter fala aqui pelos dois que me acompanham de longa jornada, é que parece que a gente terminou o dia no parque da Disney, né? Brinquei o dia inteiro, estou exausto, estou cansado, mas estou feliz, sabe? Sensação de dever cumprido. Sim. Sensação de que, cara, foi muito bom, porque é uma troca aqui. É muito edificante, sabe? Sim. E a analogia do parque de diversões é exatamente essa mesmo. Você sai cansado, mas feliz da vida. Mas precisa dormir. Tá cansado. É legal isso que você colocou, porque às vezes num workshop acontece a mesma coisa e eu penso, pô, eu tô cansado e amanhã eu já tenho mais atendimentos. E quando você tem essa conexão com este propósito maior, com essa justificativa para a existência, você começa a lembrar que eu preciso de uma noite de sono. Eu não preciso mudar a minha vida. Eu não preciso pedir demissão do meu emprego ou mudar a minha jornada produtiva. Eu preciso só dormir. Eu dormindo e descansando o corpo físico, amanhã eu estou reconectado plenamente de novo com o meu propósito. Que não vai necessariamente ser preenchido por um dia tranquilinho, novos casos desafiadores, e você realmente escolheu uma linha de atuação que vai trazer muito perrengue para você, ainda que, suponho eu, Dri, que seja muito satisfatório, porque você é uma mulher, então, portanto, você talvez sinta de maneira muito mais profunda do que eu, por exemplo, consigo sentir quando atendo uma mulher, um pouco daquelas dores, você consegue identificar, não é só o local de fala, mas é a perspectiva do qual ela está olhando aquilo tudo que está acontecendo na vida dela. E quando aquele processo, por mais dolorido que seja, ajuda ela a se recompor, deve ser de uma satisfação brutal, muito. Ainda que o corpo esteja cansado. Muito, até porque tem uma coisa que eu acho muito legal, que o propósito, quando a gente encontra o propósito, muitas vezes, e foi o meu caso, ele não surge de um passeio na Disney, ele surge de dores, de traumas. Então, às vezes, a gente encontra o nosso propósito em meio à dor. E aí, eu acho que isso conecta. Tanto que eu me especializei em comunicação não violenta, inteligência emocional, e eu queria muito
ficar só nisso. A questão dos relacionamentos é engraçado como foi chegando, acho que as pessoas foram se conectando, se identificando, e eu fui abraçando aquilo. Então, foi uma coisa meio orgânica, assim, que aconteceu. E é o que eu acho, as pessoas às vezes falam, como encontrar o meu propósito? Primeiro que não tem uma regra, uma fórmula, né, matemática, mas eu acho que o propósito, ele vem da história da gente, da vivência, de experiências, né, de coisas que talvez aconteceram lá atrás. Tanto que a minha primeira formação não é essa, né? Eu me formei por causa da história que a gente estava falando da Maite Proença. Eu queria muito fazer faculdade de fotografia. No Brasil não tinha na Inglaterra, eu não estava disposta a me mudar. Eu fui fazer propaganda e marketing porque tinha aula de fotografia. E aí, lá em 1991, fiz faculdade de publicidade. Onde que você fez? Na FMU. Olha, eu fiz na Metodista. Quase fomos contemporâneos. Me formei em 94. E aí era aquela coisa assim, não tava. Eu falava, gente, será que trabalhar é isso? Não gosto, não me identifico. E numa época que a propaganda brasileira estava no auge, ganhando um monte de prêmios, né? Sim, e totalmente diferente de hoje. Se for falar que hoje eu sou uma publicitária, eu não sou. Porque eu me formei em 94, não tinha nem computador. Imagina, hoje é outro marketing, é outra vida, né? Eu já não me identifico mais com isso. Não que eu não me identifico, mas eu não sei mais isso. E aí eu fui... E aí, quando eu fui estudando, fazendo essa jornada para o autoconhecimento, fui fazer lá uma formação em PNL, eu fui me identificando, eu fui falando, gente, eu gosto disso. E quando eu comecei a trabalhar com isso, quando eu me formei, eu falei, nossa, mas será que dá certo? Assim, é isso? A gente trabalha feliz? Será que é isso? E foi aí que eu falei, eu acho que é isso. Esse é o meu propósito de vida. Eu acho que é aquela coisa assim, claro, você precisa ganhar dinheiro, porque todo mundo precisa, mas é aquela coisa, o que você faria mesmo que não tivesse o dinheiro envolvido? Mesmo assim, se eu te desse R$1 bilhão, você não precisasse trabalhar, o que você faria? Eu faria isso que eu faço hoje. Me permite adicionar uma coisa aqui. Eu acho que o propósito, ele começa a fazer valer quando o que você entrega, ele é um conhecimento que você adquiriu e ele tem serventia para alguém. Ou seja, você pode ser útil para alguém. Sim. Né? E o dinheiro não é um motivador. Exato. O dinheiro é uma consequência. Exato. Quando o dinheiro é uma consequência, eu acho que está mais encaixado um propósito. Mas quando o principal motivo é só o dinheiro, não é o propósito. Exato. É um meio. Nossa, uma das maiores gafes que eu fiz na minha vida como consultor tem a ver com isso. Tava eu numa empresa que fazia projéteis, bala, e tava falando com jovens aprendizes. E tava muito nessa vibe de começar a falar de propósito, e eu fui lá falar, na verdade, de protagonismo, mas que, na verdade, levaria a questão do propósito. E aí eu entrei nessa história do dinheiro que você falou, e num primeiro momento tava tudo bem. Falei para eles, poxa, pessoal, a gente tem que ter, né, cada vez mais consciência de qual é o nosso propósito, porque senão a gente pode estar fazendo as escolhas erradas, tal. E muita gente, por exemplo, diz, o meu propósito é ganhar dinheiro. E eu desafiei essa molecada, como eu já tinha desafiado adultos, mas eu já vou contar a gafe. E falei pra eles, se alguém falar pra mim que o meu propósito na vida é ganhar dinheiro, e o cara tá trabalhando numa empresa, né, ali, trabalhando 12, 13 horas por dia para ganhar um salário razoavelmente limitado, que não vai fazer ele ficar milionário, para de se enganar. E eu fui fazer uma provocação e disse, se o seu propósito na vida é ganhar dinheiro, então, cara, vai roubar um banco, vai vender drogas. E aí depois eu dizia, eu não recomendo, porque isso é ilegal. Agora, se os seus valores, por exemplo, ser uma pessoa correta, ética, obviamente você não vai fazer desse jeito, mas para de se enganar. E quando eu falava isso com adultos, tudo bem, funcionava, eles entendiam a provocação. Os jovens também entenderiam, a não ser pelo fato de que eu estava numa região extremamente vulnerável, cujo grupo de jovens muitas vezes tinham pais presos por tráfico de droga ou por roubo. E você estava falando dos erros e dos tombos, e eu lembro que a diretora de RH me fuzilou no fundo e eu pensei, nossa, o que tem demais? Eu estou construindo um racional aqui. E não era por causa do racional que ela estava me fuzilando, era porque eu não tive a delicadeza de perceber o contexto, né? Qual era o contexto daqueles jovens. Não é porque eles eram jovens. Se eles fossem jovens numa empresa cuja origem deles fosse uma origem economicamente mais sólida, a provocação faria sentido, mas não ali. E naquela
naquela dor que eu senti, naquela vergonha, eu tive que me perguntar, e aí, eu desisto de continuar falando disso? Não, isso só torna ainda mais importante que esse é o meu caminho, mas eu preciso acertar como eu vou falar isso. Eu preciso prestar atenção como eu vou fazer a provocação, porque foi o que você disse, Pailu. O meu propósito tem que gerar algum grau de caridade, mas não a caridade culposa. Tenho que ser caridoso, porque senão eu vou para o inferno. É uma caridade baseada em 2 pilares. O quanto isso que eu estou fazendo é útil para o outro e o quanto este movimento é um movimento generoso. Se ele é útil, tem que ser algo que agregue valor para o outro. Naquele momento não agregava. E se é generoso, tem que ser algo que eu faço porque eu acredito. E não porque eu exijo algo em troca. Porque se eu exijo algo em troca é barganha. E barganha é diferente de propósito. Eu posso trabalhar em algo pelo dinheiro que eu vou ganhar e não necessariamente estou conectado no meu propósito. Okay. Mas quando eu estou conectado no meu propósito, flui. Sim. E o dinheiro vem como consequência. A gente vai explorar isso mais. Às vezes parece um pouco discurso bonitinho, místico, mas eu tenho convicção que quando o indivíduo está trabalhando bastante conectado no propósito dele, e a gente daqui a pouco vai conectar isso com talentos, porque eu acho quase inevitável a gente falar de talentos, né? Falamos no episódio anterior. E ele coloca isso à disposição do mundo de maneira útil e generosa, naturalmente ele começa a ser procurado, naturalmente ele começa a ser demandado e acaba ganhando dinheiro. Mas se o dinheiro é o propósito, então vai onde dá dinheiro, para de se enganar. Aí o sujeito tem um emprego ali, que ele vai ganhar um dinheirinho limitado. Ai, mas o meu propósito é ganhar dinheiro. Para de se iludir, vai aonde te dá dinheiro. Vai trabalhar em banco, né? Vai trabalhar numa empresa que te dá um bônus gigantesco, mesmo que ela te peça para trabalhar 16 horas por dia. O seu propósito não é ganhar dinheiro? Aí o sujeito quer ter qualidade de vida, trabalhar 8 horas por dia tranquilamente e quer ganhar dinheiro. Difícil, né? Não orna. Uma curiosidade que eu não sei se é de vocês dois, tá? Mas já que ele tocou no tema do perrengue, eu gostaria de saber como você saiu do perrengue. Cara, eu não saí, eu só pude pedir desculpa. Eu falei pra ela, desculpa, falhei, porque eu realmente não li. Num primeiro momento arrogante, assim, tentei me defender. Não, mas não tem nada demais, eu não disse que é certo. Ela falou, eu sei que você não disse que é certo. Você depois até explicou, né, que se o seu valor é ser honesto, etc., então não roube banco. Mas o problema, Danilo, é que alguns dos pais desses indivíduos roubaram e estão presos por causa disso. Aí eu baixo a bola. Era o contexto. Era o contexto. Eu não li o contexto. Olha que importante isso que você trouxe. Mas acho que é nobre você admitir. Eu sou ser humano, eu errei, peço perdão. Eu acho que dentro do nosso propósito também tá essa humildade de saber que a gente vai aprender. Eu falo, cada atendimento é uma troca. Eu aprendo, mexe comigo também muita coisa. Então, não é uma coisa de cima para baixo, unilateral. É uma fusão, né? Sim. Mas voltando a uma coisa que você comentou no começo, Adriana, que o propósito às vezes parece aquele santo graal, né? Que a pessoa está buscando mas eu não sei exatamente ainda qual que é o meu propósito na vida e coloca aquele... Não, na hora que eu encontrar agora tudo vai mudar e tudo vai se resolver. Agora você fez né? E eu já tive um pouco de crise nisso, né? Porque eu sou um biólogo que trabalha com arquitetura, que já trabalhei com 300 coisas diferentes e daí em dados momentos eu falava, não, mas peraí, o que eu estou fazendo da vida? O que eu vou ser quando eu crescer? Com 35, 40 anos de idade fazendo essa pergunta, né? O que eu vou ser quando eu crescer? E até que em algum momento eu falei, não, peraí, eu tenho esses talentos, essas habilidades, e conseguia traçar, né, em toda a minha história coisas em que eu sabia, por exemplo, né, uma das coisas que eu acredito que eu faço bem é conseguir enxergar de uma forma mais holística o todo aqui, né? A gente está fazendo tal trabalho e em geral eu consigo conectar ali algumas coisas que estão acontecendo e falar, olha, é melhor a gente fazer dessa forma do que daquela outra. E daí eu encontrei profissionalmente esse propósito na minha vida. Não, meu trabalho é isso, é otimizar processos, é guiar as pessoas para que a gente faça um trabalho mais eficiente, mais eficaz. E ótimo, resolvi descobrir qual que é o meu propósito da vida. O que eu vou fazer agora? Nossa, eu tenho muita coisa para fazer, né? Não resolveu ainda qual que é a minha próxima ação. Então, essa definição de propósito, ela não vai resolver todas as perguntas da vida. Na verdade, ela te dá algum caminho para saber se você está indo para a direita ou para a esquerda. Diante de tal decisão, isso faz sentido ou isso não faz sentido? E uma outra coisa que eu já citei algumas vezes aqui, o Viktor Frankl, que ele fala Em Busca do Sentido, né? O livro dele mais famoso, e ele
dá essa proposta, né? Não, o sentido da vida é... Eu falei, meu Deus, o cara vai responder qual que é o sentido da vida. Vai te dar a forma. E ele se propõe, ele fala isso, e na hora que eu li, falei, cara, é isso. O sentido da vida é a gente dá boas respostas, ou respostas coerentes, para as perguntas que a vida está fazendo para a gente. Então, assim, qual que é o sentido da minha vida, então? Cara, não sei, cara. Depende qual que é a pergunta que a vida está me fazendo. Viver uma vida com sentido dentro do teu contexto. Exato. Então, assim, por exemplo, hoje eu tenho filhos pequenos, né? Minha filha mais velha tem 12, minha mais nova tem 8. Eles estão fazendo... A vida está me fazendo perguntas que demandam cuidado, que demandam atenção, que demandam educação, disciplina, assim, a vida me demanda isso agora. Então, eu cumpro o meu propósito na vida, nesse momento, dando atenção, dando educação. É esse o meu propósito de vida agora. Foge do campo profissional, né? Mas no campo, na minha família, meu propósito de vida é cuidar dos meus filhos hoje. Profissionalmente, eu tenho outras demandas. Então, é isso. A gente não tem como colocar o propósito como aquele ideal que precisa ser alcançado. Na verdade, sim, a gente vai alcançar e, a partir daí, a gente consegue começar a dar respostas melhores. Né? Mas o propósito em si, ele não é um fim, né? Ele não é um fim em si. Não. Aliás, eu costumo brincar que propósito vai além de mim. Desejos são para mim. Propósito é além de mim. Você ia fazer uma pergunta para ela que eu queria fazer uma Não, pode fazer, depois eu falo uma outra coisa. Rodrigo, sem polemizar, a gente falou nos bastidores que não é o nosso estilo aqui ficar polemizando, e também não acho que isso que eu vou falar sequer é uma possibilidade de resposta única. Mas você falou que atua muito com mulheres, e mulheres que vêm de situações de violência psicológica, talvez até física. Você entende que talvez um dos motivos que fazem tantas mulheres ficarem numa posição mais frágil, além, claro, de um histórico de sociedade machista que nenhum de nós três aqui ignora, é porque talvez até por essa sociedade ter sido mais machista e ter enquadrado mais as mulheres num determinado papel, elas tinham menos oportunidade para investigar os seus talentos, para ter consciência de onde eu sou realmente incrível e poder dizer, se eu sou incrível nisso, meu lugar talvez não seja aqui, e sim ali. Pode ser um pouco isso, de novo, sem nenhuma tentativa de achar uma única resposta. Sim, penso que sim, não tão pouco, eu acho que bastante isso, até porque, né, lá atrás, qual era o propósito de vida de uma mulher? Ser mãe. Servir a casa, ser uma mãe. Boa esposa, ser mãe. E hoje, é engraçado que tem chegado muitas mulheres mais velhas para mim, que estão na fase que eu tô também, assim, do ninho vazio, né? Meu filho, faz 2 anos, ele saiu de casa, foi morar sozinho. E até então são mulheres que o propósito delas era ser mãe, cuidar da casa, levar, buscar, cuidar. E agora? Então, é como se ela deixasse de existir. Então, começam a buscar um propósito de vida, mas assim, será que eu ainda sirvo para alguma coisa? Como se... O propósito, a gente entende que o propósito é servir o outro, mas não é uma servidão, assim, no sentido, sabe, de... É de dentro para fora. É de dentro para fora. E o propósito pode mudar também. Pode ser que o meu propósito lá atrás tenha sido ser mãe, e aí ser uma boa mãe, que é muito nobre, né? E depois mudar. Eu acho que o propósito não é uma coisa engessada, assim, não. O seu propósito de vida é esse, e pronto. Eu acho que é uma coisa super mutável, super... que se conecta com a tua história, porque a história de vida muda, a tua vida muda. Então, eu acho que aquilo que você vai transbordar, porque o propósito para mim é muito transbordar. Tanto que todo dia eu falo assim, ai Deus, obrigada por permitir que eu transborde o meu propósito, assim, essa é a minha frase, transbordar o meu propósito. Porque não é para guardar pra gente, a gente pode ter todo o conhecimento do mundo, ler todos os livros de psicologia, saber sobre Freud, Jung, saber tudo, se guardar pra gente não serve pra nada. Você disse pra mim nos bastidores que gosta daquela frase do Jung, que eu citei, né, no episódio anterior. Eu amo essa frase. Que diz, né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. Por favor. Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso. Assim, é uma frase pra mim, ela sempre me arrepia, me emociona, porque eu acho que não adianta eu atender uma pessoa com toda a teoria, todo o conhecimento da psicanálise, se eu não estiver lá, entendendo o que ela está vivendo naquele momento. Não adianta eu falar, olha, teoricamente você faz isso, isso, isso. É só você
construir sua autoestima. E pronto. Molezinha, viu? Onde é que compra isso aí? Dá a receita aí, doutora, que eu vou comprar na Dorgazil. Constrói sua autoestima, seu amor próprio e sai desse relacionamento abusivo e pronto. Mas às vezes tem ganhos secundários nesse relacionamento abusivo. Quantas vezes eu acho que você deve ter ouvido isso talvez muito mais do que eu, e não é fácil de escutar, mas muitas vezes uma mulher nos dizer, sabe por que eu continuo nessa relação? Mesmo ele me batendo, porque às vezes chega ao horror da gente falar de violência física. E pro leigo você pode pensar, não, na hora que chegar na violência física é o limite, né? Não, na hora que chega na violência física pode começar a maior escravidão emocional. Porque uma vez eu ouvi, e depois ouvi uma segunda vez e uma terceira, e a gente vai ficando calejado, mas não pode, né? Tem que continuar sendo uma alma humana. Falarem pra mim, pra bater em mim, tem que olhar pra mim. Quando ele vem bater em mim, é um dos poucos momentos que ele reconhece que eu existo. Então tem um ganho secundário aí. Eu sou uma figura quase inexistente naquele ambiente familiar, mas quando ele bate em mim, que é óbvio que é um horror, o ganho primário é horroroso, mas o ganho secundário, por incrível que pareça, existe. Ele para a vida dele para reconhecer que eu existo. E como que ele faz isso? Batendo em mim. Claro que nós somos primeiro ajudar essa pessoa a reconhecer que ela existe antes mesmo dele olhar para mim. Mas é o que você falou, é uma construção que primeiro precisa tirar uma casca, umas camadas, mecanismos de defesa, couraças de caráter poderosíssimas que estão ali sustentando ela há anos, que muitas vezes ela herdou da mãe, herdou do pai, herdou de falas que vem há anos e anos. Aí vem o terapeuta todo pimpão e diz, viu, só você trabalhar a sua autoestima e tá tudo resolvido. Que eu acho que é um pouco da crítica, né, que a psicanálise ouve, especialmente quando é muito radical. Você já deve ter percebido que a gente aqui põe conversas equilibradas, que a gente tem um pouco de medo do radicalismo. Então, quando o sujeito fala para mim, eu sou um profissional junguiano ou freudiano, maravilhoso, eu prefiro entender que é a linha principal. Mas quando ele é muito radical e diz, não, mas Freud disse isso, isso e isso. Eu, às vezes, tento lembrar que Freud não diz nada tem pelo menos 85 anos. Exato. Ele morreu em 39, se eu não estiver enganado, né? Logo no começo da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, tem mais de 80 anos que Sigmund Freud não diz nada. Ele não atualizou nenhuma teoria dele, ele não acompanhou a chegada... Não viveu neste mundo que a gente viveu. Exato, ele não acompanhou a bomba atômica, ele não acompanhou a Guerra Fria, ele não acompanhou a globalização, a chegada da internet, a IA. Será que nós não devemos atualizar, mas conhecendo profundamente, né, as bases? Será que Freud hoje não falaria? Eu não falaria isso de novo, mas não. Ele diz para esse isso. mundo não vai rolar, não. Há várias passagens nos livros dele onde ele diz, vocês vão atualizar os meus conceitos conforme a vida for evoluindo. Vocês precisam revisitar, fazerem novos estudos. Isto é o que eu consigo entregar até este momento, até aqui. Sim. Olha que coisa interessante, Freud não teve acesso, por exemplo, a uma série de diagnósticos clínicos, como, por exemplo, a análise da química do nosso sangue, como, por exemplo, tomografia computadorizada. Ou genética. Genética. Estava dando passos ainda muito de formiguinha. O que ele faria hoje em dia? Então, esse é o nosso legado. Continuar, nisso Lacan foi brilhante, quando ele se propõe a continuar e não ficar parado no que Freud propôs. Mas mais do que aqui o conceito freudiano, lacaniano, acho que nem é o fórum, é o conceito do quanto estamos disponíveis como seres humanos a continuarmos caminhando e construindo os legados de quem já construiu legados antes de nós. E não pegarmos o propósito do outro, o legado do outro e dizer, pronto, o propósito do outro é o meu. Como se eu sou um ser singular? Eu acho muito difícil, eu acho muito problemático rotular. Rótulos eu acho que engessam. E você rotula, eu sou desse jeito, eu sou aquilo, parece que é algo imutável. Por isso que eu falo assim, até para criança, né? Não fala assim, você é bagunceiro, você é... Porque quando aquilo se torna identidade. Sim. Identidade é uma coisa difícil de mudar, né? Então, eu estou neste momento, porque aí você fala, tá bom, nesse momento eu tô, naquele momento eu posso não estar mais. Mas você sabe que isso que você falou do ganho secundário me lembrou um caso que eu peguei, uma senhora
que morava com o marido, pode contar? Assim, Por favor, o podcast é seu. Morava ela, o marido e acho que 2 filhos já grandes. E era uma coisa assim, ela era meio invisível naquela casa. Então, assim, ela gostava muito de ver novela, ela me falou, mas ninguém gostava. Gostavam de ver futebol. Então, era só futebol que era assistido. Ela gostava muito de comer peixe, mas todo mundo gostava de carne. Então, ela nunca fazia peixe, fazia carne, porque todo mundo gostava. E aí ela descobriu um câncer. E quando ela teve o câncer, todo mundo em casa ficou muito preocupado com ela, porque ela ficou mal, ela fez químio e tal. Ai, o que você quer comer? Ah, eu quero peixe. E aí fazia esse peixe. O que você quer assistir? Quero assistir novela. E assistia essa novela. E ela passou por todo o tratamento, se curou. E um dia ela foi à consulta sozinha e o médico falou, você está curada. E ela falou, eu posso pedir para você não contar para minha família que eu tô curada? Nossa. E aí o médico foi procurar psicólogo, psiquiatra, tal, para tentar entender no contexto familiar o porquê que isso estava acontecendo. E aí chegou nisso, ela falou, quando eu tô bem, ninguém faz o que eu quero. Então eu quero que continuem pensando que eu tenho câncer para eu ser vista, para eu ter uma importância. Então olha que loucura. O quanto isso pode gerar um retorno do câncer, inclusive. Você vê a utilidade da doença para ela. Exato, o ganho secundário. Porque ela quer, na verdade, a atenção. Não conseguia de um jeito normal, a doença... De um jeito saudável. Mas você sabe como isso acontece desde uma criança pequenininha, que a gente vê muito hoje em dia que tem celular, tal, que as mães, os pais... estão no computador, estão no celular, e a criança assim, mãe, olha o desenho que eu fiz. Peraí, eu já vejo. Mãe, olha a dancinha que eu aprendi na escola. Peraí, que eu já vejo. Aí a criança cai, tropeça e rala o joelho e começa a chorar. A mãe sai correndo, larga tudo. Tô falando mãe, mas é mãe e pai, né? Mãe e pai, claro. Vai ver o que a criança... O que aquele cérebro imaturo vai aprendendo quando, na dor, eu consigo atenção. Qual é o meu destino? Vou me machucar e chorar muito, né? Assim eu tenho toda a atenção. E faz isso no ambiente de trabalho também. Também. Aprende que para ser observado, ele tem que cometer erros no ambiente de trabalho, ele tem que ser chiliquento. Você sabe que esse exemplo que você trouxe aí da pessoa com a doença, se ela não mudar o padrão dela de comportamento, ela pode estar curada. Ela vai ter de novo. Sim. Porque ela vai de novo em algum momento... Eu tenho experiência na prática. Precisar disso e ela vai dar utilidade para essa doença para de novo ganhar a atenção que ela precisa. É quando meu filho me dá atenção, quando meu marido faz a comida que eu gosto, quando o vizinho vem me visitar. É isso. É muito triste, mas é isso. Mas de qualquer maneira, agora há pouco vocês lançaram uma pergunta, eu não sei se o meu atrevimento é responder, mas é buscar respostas, que foi assim, tá bom, mas como é que eu descubro o meu propósito na vida? Claro que há muitos mecanismos, o processo terapêutico de mergulho na nossa construção de personalidade, de identidade, pode nos explicar o que está em mim, mas não sou eu, e eu gosto muito dessa teoria, né? Teoricamente, se eu tirar de mim tudo que está em mim, seja coisas físicas como a roupa, sejam ideias, preconceitos, medos, que estão em mim, mas não sou eu, o que sobra sou eu. Sobra a minha essência. É um trabalho duro. E muitas vezes a gente só acessa o self do indivíduo depois que a gente ajuda ele a tirar da frente tudo que está nele, mas não é ele. Agora, esse é um caminho possível da terapia que às vezes demora um pouco. Tem fórmula mágica rápido? Não tem. Mas tem 2 caminhos que eu acho que podem ajudar a gente a começar. Primeiro é o caminho do talento, que não vai fugir muito também de autoconhecimento. Quando a gente começa a ter consciência dos nossos talentos, e aqui há muitas definições do que seria talento. Eu tenho, Adriana, há muitos anos não, mas há alguns anos, há uns 7, 8 anos mais ou menos, adotado a definição que está num livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes, que foi uma pesquisa que a Gallup fez no mundo inteiro, usando os seus quase 100 e poucos escritórios espalhados pelo mundo, entrevistaram 2 milhões de pessoas para tentar identificar quais eram as características que naturalmente as pessoas tinham e geravam produtividade, algum tipo de resultado produtivo. Aí identificaram lá 36 talentos, e a definição é: talento é um padrão. Então, portanto, tem que ser alguma coisa que com alguma naturalidade se manifeste. E é um padrão natural e recorrente. Então, naturalidade é essa, que significa que eu não precisei me esgotar completamente para fazer isso se manifestar, e tem que ser recorrente. Fiz isso uma vez aos 5 anos, fiz outra aos 50, bom, não é recorrente. Então, é um padrão natural e recorrente de comportamento, sentimento ou pensamento. Então, pode ser relacional,
emocional, pode ser mental, pode ser até alguma habilidade física, mas que pode ser usado de forma produtiva. E eu acho esse finalzinho interessante, porque isso vai separar talento de interesse. Eu, por exemplo, adoro futebol. Eu posso cair na armadilha, por exemplo, dessa família, de ficar vendo muito futebol e não dar atenção para interesses, por exemplo, da minha esposa, porque eu adoro futebol. Inclusive, Adriana, não sei se você sabe, eu tenho um grande potencial e certamente seria um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Quem é Messi perto de mim não fosse um único elemento. Nossa. E esse elemento chama-se bola. Não fosse a bola, eu era um craque, porque eu sei exatamente, Pailu, o que tem que fazer. Eu sei qual é a jogada, eu só não consigo executar. E eu assisto futebol o final de semana inteiro porque tenho prazer em assistir. E comento futebol e brinco e falo, mas eu não consigo transformar esta informação sobre mim em algo produtivo, habilidoso. Mas você poderia ser comentarista de futebol. Mas eu não tenho paciência para ficar falando bonitinho. Então vai escrever. Não tenho paciência. Então sabe o que eu faço? Eu assisto e torço. Então isso é um interesse que eu tenho. Talento precisa ser alguma coisa que de um interesse se transforme em algo produtivo. Bom, isso posto, quando a gente identifica um talento, a gente começa a identificar o que você falou, Pailu. Onde eu posso ser útil para o mundo? E aonde eu posso entregar essa minha característica de maneira útil e generosa? Eu posso, inclusive, colocar isso à disposição do mundo e não receber nada de volta. Por quê? Porque não me faltará. Se eu vendo camisa e eu der a minha camisa para o Pailu e ele não me der nada em troca, eu daqui a pouco não tenho mais recursos para continuar vendendo camisa. Mas se eu tenho um determinado talento, que é uma característica intrínseca minha, de dentro para fora, e eu ofereço isso para o mundo, compartilho, quanto mais eu coloco isso à disposição do mundo e quanto mais eu uso, mais eu burilo isso, mais eu aperfeiçoo. Quanto mais eu aperfeiçoar uma característica, mais as pessoas vão me procurar, porque elas vão entender que eu sou alguém que entrega resultados extraordinários nisso. E mais elas vão, muitas vezes, pedir para que eu faça aquilo e vão me remunerar. É aí que eu entendo que o uso do talento e colocar ele à disposição do mundo, e esse ser o propósito e não o propósito de ganhar dinheiro, naturalmente trará dinheiro. Então, acho que a identificação do talento é um caminho para a gente falar de propósito. O outro é a gente olhar para as nossas crises. As nossas crises trazem indicações muito interessantes do que está equivocado em nós e que pode estar certo. Porque para sair dessa crise, eu vou ter que acionar algum talento, nem que seja o talento da humildade de ligar para a Adriana e falar: Adriana, estou em depressão. Adriana, eu estou perdido na vida. Você me ajuda? Olha que interessante, ele acionou pelo menos um talento. O da humildade. Então a crise, ela mostra muito aonde pode estar o meu talento, e ao descobrir o meu talento, ok, chegamos no processo. Parece história muito da carochinha para vocês, porque às vezes parece tão claro para mim isso. Você sabe que essa questão do dinheiro é uma coisa muito complicada também, porque é o que você falou, a gente não tá... O meu propósito é ganhar dinheiro, é o contrário, né? Acho o seu propósito, o dinheiro vem. Mas... Porém, todavia, é uma coisa complicada porque, assim, se você é um Neymar que com 8 anos descobriu o seu talento e isso virou o seu propósito, você vai sendo remunerado por aquilo e pronto. Quando você descobre mais tarde, que foi o meu caso, a gente fica assim, puxa, esse é o meu propósito, então eu não vou cobrar por ele, já que é o meu propósito. Então, por exemplo, acontecia muito assim, no condomínio, as pessoas sabiam que eu atendia e tal, aí qual é o meu descanso para eu recarregar minha energia? Eu desço na academia do prédio, coloco fone de ouvido, fico na esteira, fico ouvindo música. É o meu... Aí você encontra, assim, uma pessoa que fala assim, nossa, Adri, que bom que eu te encontrei, porque você vai ficar 1 hora aí na esteira, então eu tenho 1 hora para falar, porque eu tô muito mal. E aí minha vontade era falar assim, então, mas agora é a minha hora de descanso, eu não tô disposta a te ouvir. Aí vem aquela coisa assim, mas não é o seu propósito? E propósito não é desprovido de perrengue? Não é E aí vem a parte onde você precisa começar a impor limites, a colocar uma borda, saber assim os seus contornos, até onde você pode ir, porque senão também você se machuca naquele processo. Eu falo assim, eu não posso, se eu só tenho 1 copo de água, eu não posso dá-lo ele para você, porque senão eu fico sem. Eu posso te dar um pouquinho, você bebe um pouquinho, eu bebo um pouquinho e tá tudo bem, mas se eu tiver que te dar o meu copo inteiro, como eu fico? Então, a gente também, mesmo vivendo o nosso propósito, a gente precisa saber colocar essa
Então, mas assim, Limite. se o propósito está claro, não significa que você deve se anular, né? Então, é assim, eu vou me doar, eu vou dar meu melhor, eu vou transbordar daquilo que eu tenho em excesso, inclusive, porque a gente só entrega o que a gente tem em excesso, né? Então, se é coisa boa, você entrega um monte de coisa boa. Se é coisa ruim, você vai só entregar coisa ruim. Não tem como fazer diferente. Cada um só dá o que tem, né? Mas o ponto é, antes de ajudar o próximo, você precisa ajudar a si próprio. Que é a tal história do avião de você colocar a primeira Adoro máscara em isso. você. Exato, exatamente. Eu acho que é perfeito por isso. Então, assim, você está naquele seu momento e ninguém talvez tenha percebido que você também é ser humano e precisa dos seus momentos de extravasar, né? Sim. E o extravasar pode ser na sua esteira, com a sua música, sozinha. Sozinha. Exato, sozinha. É você e você. Sim. Se alguém tenta entrar nesse espaço, por mais que você diga, ó, agora não. Se você quiser, marca um horário, né? Ou amanhã eu falo com você, eu te procuro, ou em outro momento. Você está se anulando. Porque aí continua sendo um propósito, mas é um propósito com desequilíbrio a si próprio. Se você não respeita esse E aí, limite, se você não tem saúde, não tem disponibilidade e tal, como é que você vai dar continuidade num propósito? E é difícil as pessoas enxergarem, porque já me aconteceu, no mesmo caso de academia, de alguém me ligar e falar assim, você tem um horário para hoje? Eu falo, não. E encontraram comigo na academia e disseram, ué, mas você não disse que você não tinha um horário? De tá trabalho. Aqui? Eu falo, então, eu não tinha um horário, porque esse horário é um horário meu, é um horário ocupado com Perfeito. outra coisa. Sim. Mas, é assim, para chegar nessa verbalização, para mim, né, Adriana, foi muito difícil. Imagina. Porque eu falava assim, é verdade, então tá, vamos sair da academia e vamos lá que Eu te existo atendo. para te atender, então você Exato. precisa de mim agora, eu paro Exato. tudo. Entendi. Foi difícil. Essa era a sua crise? Também, acho que sim. Eu acho que é principal, impor limite de horário do horário do atendimento, porque às vezes a pessoa está vivendo uma coisa horrível, e aí deu 1h e 15, é difícil você falar assim, então tá bom, semana que vem, né, daqui 7 dias, você continua a chorar. Agora, Ou a gente pode até marcar outro horário essa semana, mas eu preciso parar agora. E para mim era muito difícil. Então, eu marcava horários com muito, assim, eu não conseguia marcar horário, sei lá, cada 1h30. Era cada 2h30. Porque vai que a pessoa... E passava, às vezes, 1 hora. E eu ficava exausta. Porque, imagina, você atendeu 14 horas no dia só ouvindo. E aí, desliga o botão desse caso, liga o botão para aquele. E não é uma coisa fria. A gente se envolve, né? Vem alguém e conta lá, meu pai se suicidou. Não tem como você não se envolver. Eu, pelo menos, sou uma pessoa extremamente emotiva, extremamente empática, então não adianta... Se a pessoa quisesse um atendimento absolutamente frio, ela falava com a IA, né? Também. Que hoje ela tem essa opção. Se ela continua procurando a gente, é mais um reforço do quanto ela quer. Um profissional... Uma alma humana. Que entenda as teorias, domine as técnicas, mas que seja uma alma humana diante do meu sofrimento. Exato. É mais fácil a gente que está de fora te ouvir e gerar algum tipo de posicionamento ou de opinião, né? Mas você que está vivendo lá o turbilhão deve ser extremamente delicado. Mas eu imagino o seguinte: existem algumas profissões que a pessoa não tem opção de falar, puta, agora eu não posso te atender. Exemplo, um cirurgião, né? E aconteceu um trauma, o cara é a especialidade dele, precisa operar. Ou opera aquele momento, ou a pessoa morre. E se morreu, não interessa mais. Pode voltar a dormir e seja feliz, né? Mas ali tem que intervir. Tá pegando fogo num lugar, o cara é bombeiro. Não tem gente lá para atender nesse efetivo. Você é o reserva que vai ter que entrar em ação naquele momento. Pode ser daqui 4 horas, porque eu preciso descansar um pouquinho. Mas 4 horas você vai ver só cinza, vai fazer rescaldo. Né? Então não tem como. Mas eu acho que o ponto talvez sensível para tomar uma decisão sem dor no coração, né? Porque a gente acaba levando isso para a emoção, é quando alguém sempre conta uma história triste, porque a versão da pessoa é sempre da vítima mais pesada. E às vezes tem coerência, às vezes não tem coerência nenhuma. Mas o ponto é, aquilo que a pessoa está sentindo naquele momento, que ela está transferindo para mim, ou que ela está relatando para mim, me obriga a fazer uma coisa de emergência? Se obriga, é uma questão de consciência, eu vou parar tudo e vamos atuar aqui, porque é um ser humano semelhante a mim que eu gostaria de salvá-la. Se é que a gente pode chamar disso, né? Agora, se não é,
vai esperar. Mas porque você quer, porque você está se vitimizando, porque você está com tanta dor, que eu sou obrigado a parar tudo que eu faço para poder atender e tirar sua dor, porque talvez essa dor nem seja tão dor assim. Entende o ponto? E é um aprendizado isso. Você falou é perfeito. Essa interlocução que eu acho que é o ponto que a gente busca no equilíbrio das coisas, porque eu posso até desequilibrar em algum momento porque é uma questão de urgência e emergência. E urgência e emergência não precisa explicar. Mas quando você está numa situação de que, estão tentando se aproveitar de um momento que eu preciso para mim. E se a pessoa não tem essa compreensão, fala, você não tem agenda, mas você está aqui na academia, como é que você fala para mim que você não tem agenda? Mas o tratamento dela já não começa? Não, ela não tem compreensão sobre você. Então, e aí o tratamento dela já não começa com você dizendo, então, agora eu estou no meu momento e você me espera. Sim, e a pessoa lidar com aquela frustração até do meu não. Nossa, eu lembro de um momento no escritório, né? Eu tenho um escritório de arquitetura, a gente trabalha com projetos de casas e tem equipe e tudo mais, mas teve um momento no escritório que a gente não estava dando conta da demanda ali, né? E a gente começou a falar não para alguns projetos. E daí eu lembro que criou algumas crises, assim. Teve algum cliente que eu já tinha atendido ele em uma outra situação e ele falou, olha, eu preciso de tal coisa e tal. Daí eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer. E criou um estresse muito grande ali, né? Porque assim, por que você não quer me atender? Como assim que você não quer me atender, né? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não aconteceu nada, que a gente não consegue e tal. E mesmo conversando tudo, eu falei, olha, eu preciso dar prioridade para minha família, eu preciso ter tempo para dormir, e encaixar tudo isso. A gente criou uma agenda e não cabe essa situação nessa agenda. Então, assim, usando aquilo que você falou, assim, não, eu separo 2 horas para o atendimento, eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que estruturar a nossa agenda para que tudo isso funcione. Vão surgir as urgências, as demandas que a gente vai ter que administrar, mas 90% do restante do tempo não é urgência, né? Mas por isso a gente precisa criar a agenda para que isso esteja dentro do propósito, dentro daquilo que a gente se propôs a fazer, né? Porque se a gente não tiver claro esse propósito e ser ativo, né, nessa definição, outras pessoas vão criar essa agenda para a gente e de repente a gente acaba se percebe perdido, né, naquilo que tinha se proposto, né? E isso que você falou é muito... Assim, me serviu, né? Me coube da gente olhar para o que é emergência e é um bombeiro e é um médico e talvez nada mais, porque a menos que a pessoa esteja em questões suicidas, que não é o caso do que eu atendo, não é uma emergência, né? Por mais que seja uma dor mas muito... não é emergência, é importante, mas o importante não é um fogo pegando. E você sabe que isso me remeteu, meu pai é médico, e quando a gente era criança, a gente morava aqui no Brooklyn, numa casa, e no fundo da casa tinha um quartinho, assim, que ninguém morava nesse quartinho, então meu pai colocou uma maca, deixou umas coisas, então sempre tinha vizinho tocando. Eu tenho essa memória de vizinhos tocando a campainha, a mulher assim, meu filho caiu, tá com a cabeça, precisa costurar. Meu pai ia lá costurava. Era quase um pronto-socorro local, assim. Quase uma UPA do lado da hípica. E é interessante isso, porque, assim, é difícil. Meu pai não ia chegar para uma criança que está com a testa cortada. Desculpa, mas estou... Mas hoje, que ele é gastro, né? Hoje que ele atendeu muitos anos em consultório, trabalha lá no HC, tem coisas que ele fala não, com muita tranquilidade, porque são coisas assim, tá investigando e não deu nada, e tem muita gente que quer que dê alguma coisa, assim, né? Tipo, não, doutor, eu tenho que ter alguma coisa, não é tem possível. Tem o lance do ganho secundário. Eu preciso voltar para casa e dizer que eu tô doente. Tenho alguma coisa, para me darem atenção, apesar de que quando tem, meu pai já falou isso, que quando tem, de fato, ele fala, realmente, você tá com um tumor. Não é possível. Olha de novo, porque não é possível. Então, é muito doido isso. Mas, até na medicina, nem tudo é uma emergência, né? Perfeito. O Paulo Gaudêncio tem um conceito que eu gosto muito. Paulo, eu até comento ele aqui de vez em quando, já é um profissional falecido, acho pouco estudado no Brasil, mas ele fala do conceito de labirintite e terremoto. Que o indivíduo às vezes traz pra gente, não, tá tudo uma loucura, a minha vida virou do avesso, acabou e tal. E aí, brincando com essa coisa da urgência, né, e da emergência que vocês estão trazendo, é uma boa analogia. Pera, isso aí que você tá trazendo, é uma labirintite ou é um terremoto? Porque se é um terremoto, significa que está atingindo todo mundo e que é incontornável, ou no mínimo é incontornável. Olha, meu marido falou que vai se separar de mim e eu não suporto essa ideia. Tá, então tudo bem, o seu marido está dizendo, não tem muito o que fazer, vamos ter que se proteger. Mas às vezes é uma labirintite. Sabe, mas o seu marido ou a sua esposa, né? Mas o que foi que a sua esposa disse? Não, ela falou que ela está muito cansada.
Sim, mas peraí. E aí, como é que ela chegou ao ponto de dizer que vai se separar? Não, é porque se ela tá muito cansada e ela toda hora que fala tá muito cansada de mim, ela vai se separar de mim. Pera, isso é uma labirintite. E se é uma labirintite, talvez a urgência não seja tão grande quanto um terremoto. Num terremoto, meu amigo, se protege porque a casa vai cair. Numa labirintite, senta. O mundo não está desmoronando. É só você que está sentindo uma tontura. E é muito importante que nós, que muitas vezes queremos ajudar as pessoas, e a gente pode ajudar sendo um psicoterapeuta, sendo um pai, uma mãe, um arquiteto, um profissional da área de comunicação, de vendas, que a gente tenha primeiro essa clareza. O que está acontecendo comigo? Eu estou absolutamente refém do meu propósito e ele é a única coisa que eu tenho para fazer na vida, então qualquer um que aparecer na minha frente dizendo me ajuda, eu vou me jogar. Ou o meu propósito, ele tem espaço na minha vida. Ele existe, sim, é a minha atividade principal, mas eu também preciso ser pai, preciso ser mãe, preciso ser filha, irmão, irmã. Eu preciso ter outros papéis. E o exemplo do avião é ótimo. Eu já tive uma discussão muito grande com um colega também, profissional e brilhante, né, da nossa área, mas que ele dizia, não, isso é um absurdo, esse exemplo é um exemplo absurdamente egoísta. Eu dizia, por que ele é egoísta? Porque você vai colocar a máscara em você e o mundo que se exploda? Eu falei, mas não está escrito isso nas instruções. É que ele entendeu só metade, né? Pois é, eu tinha essa sensação. Só mas eu acho que ele estava tão focado na dor que ele estava sentindo da questão, né? De você não ficar preso no orgulho, né? Não ficar preso no egoísmo, na vaidade, que só de falar põe a máscara em você já parecia que era uma manifestação de ignorar os outros. Mas a instrução é clara, põe a máscara em você e aí depois você vai ajudar os outros. Porque eu sempre achei que a matemática era muito simples nessa história. Vai que eu não ponho. Então despressuriza a cabine, né? Para quem não souber o que a gente está falando, eventualmente a pessoa nunca andou de avião. Diz lá, né, antes do avião decolar, que em caso de despressurização da cabine, que nem é um acidente muito grave necessariamente, pode ser uma situação ali, né, de descompasso do avião e despressurizar a cabine perde-se o ar, né, que está ali para a gente poder respirar. O que acontece? Caem máscaras de oxigênio, né, lá de um compartimento e você tem que pôr essa máscara em você para você poder respirar tranquilamente até que a pressurização volte ou até que o avião pouse. Um procedimento que pode acontecer e não necessariamente ser algo super perigoso. Tá, mas aí imagina que você não segue essa instrução e não põe a máscara. Não, eu vou ser valente, eu vou ajudar a Adriana, eu vou ajudar o Pailu, então primeiro eu vou pôr a máscara. Imagina que eu desmaio. Exato. Bom, agora nós temos dois problemas, né? Além de eu não ajudar o Pailu, alguém agora tem que me salvar. Então me parece uma orientação inteligente. Primeiro você cuida de você para que você possa oferecer a sua melhor versão para cuidar do outro. Porque valentia faz sentido até o capítulo 2. Depois de um certo ponto, virou quase um processo kamikaze, quase um processo de responsabilidade. Eu estou profundamente cansado, você está ali estressadíssima, Júlio ou Pailu, e ainda assim eu vou atender uma pessoa com a minha psique em frangalhos. Qual é a qualidade desse atendimento que eu vou dar para esse indivíduo? Ou de uma forma diferente, que uma pessoa muito sábia certa vez disse, tira primeiro o cisco do seu olho para que você consiga enxergar bem o cisco no olho do próximo, né? Ou, na verdade, ele falou assim, tira primeiro a trave que está no seu olho, né? Que às vezes é maior do que o cisco até, para que você consiga enxergar bem o cisco que está no olho do próximo. Mas então eu vou defender o time da nossa convidada. Time aqui, obviamente, nós estamos falando de times, mas que são irmãos, né? Você nos disse que vem de família judia. A judia que fala? Judaica. Judaica, né? E Júlio, cristão, Pailu, cristão de formação, mais ecumênico, né? Mais universalista. Eu acredito em Cristo. Acho que ele falou umas coisas bonitas. Mas muitos judeus que eu conheço respeitam muito as falas de Jesus, não como Messias, mas como um profeta, alguém muito lúcido, né? Mas eu vou jogar no time dela, porque uma vez eu li num livro sobre Cabala, uma história maravilhosa, e vou depois passando a palavra para você fazer os temperos, Pailu, que contava... E aí vai conectar com a história do talento, né? Que falava o seguinte, um criminoso, um assaltante de banco, eles especificavam muito bem, um assaltante de banco morreu, e aí chegou lá, né, no pós-vida, e foi recebido ali num ambiente muito próspero tal, e aí disseram, muito bem-vindo, né, aqui, né, no céu, você terá tudo o que você quiser. É mesmo? Você pede o que você quiser e você será atendido. É mesmo? Poxa, eu achando que eu ia me dar mal, não.
não, aqui as coisas são assim. O que você quer? Ele falou assim, eu lá na Terra, eu era o maior assaltante de banco que existia. Eu queria assaltar um banco. Pois não, como é que você quer fazer isso? Aí eu queria assaltar aquele banco ali. Tá ótimo. Que horas que você quer fazer isso? Quando que você quer fazer e que horas? Aí eu quero fazer amanhã às 3 horas. Tá bom. Então, espera um pouquinho, por favor, tragam. Aí trouxeram os mapas, né? Tá aqui o mapa do prédio, do banco. Amanhã, às 3 horas, estará tudo pronto para que você possa invadir e assaltar o banco. Aí ele vira e fala assim, não, mas espera aí. Assim, não tem graça, poxa, eu sou o maior assaltante de banco, eu sei como burlar o alarme, se você já deixar tudo pronto, não vai ter graça. Eu falei, não, mas aqui não é assim que as coisas funcionam, você diz o que você quer e a gente te providencia tudo. Ele falou, não, mas peraí, aí não tem a menor graça, como é que eu vou usar os meus talentos de assaltar o banco? Eu falei, mas assim, aqui é assim que funciona. Não, mas assim, aqui eu não vou ser feliz. Pô, eu não sabia que o paraíso era chato desse jeito. Ele fala, quem falou pra você que aqui é o paraíso? Então, talvez um dos lugares mais infernais que a gente possa existir, né, é um lugar onde a gente não aproveita os nossos talentos, onde a gente não vive uma vida útil para os outros por meio daquilo que a gente tem de natural para entregar. Mas para eu saber isso, eu preciso me conhecer. Eu preciso ter esse processo de ir lá buscar, burilar, né, a minha compreensão de mim mesmo, a compreensão que eu tenho das minhas características. Agora, às vezes antes disso tem muito medo para ser enfrentado, né? Muito, e as pessoas têm muito esse autoconhecimento, é uma coisa, né, uma palavra da moda, mas assim, as pessoas têm muita dificuldade de olhar para si, porque vai encontrar coisa feia, né? Vai encontrar sombra, vai encontrar, fala, puxa, eu vivi isso e olha, não é que é minha responsabilidade, não é todo mundo que está disposto a isso, porque é muito mais fácil terceirizar, né? Terceirizo para você, para o meu marido, para Deus, para... A culpa é da sociedade, do governo, político. Da empresa. A empresa vira uma entidade, né? A empresa não tem nem nome, não tem nem CPF. Né? Então, a empresa é um problema na minha vida. Como é que eu combato isso? Não queria falar em terceirizar, mas terceirizando o nosso fim de episódio. O que vocês temperam aqui com esse bate-papo? Porque eu acho que foi muito rico. Acho que tem muita coisa aqui que... Eu acho que vai coçar o cérebro e o coração de muita gente esse bate-papo. Traz à luz a história do propósito, mas não é o propósito a qualquer custo. Acho que esse é o principal ponto. Começa você, então. Temperar, né? Porque eu acho que quando você encontra um propósito, e esse propósito pode mudar ao longo da sua vida, né? Porque a vida é movimento, e movimento sempre, nem tudo que está desenhado, que hoje é perfeito, esse combinado ele pode não valer mais no futuro próximo, né? Então é uma constante a atualização, vamos dizer assim. Mas quando você descobre esse propósito, talvez é um pouquinho... talvez desafiador demais você querer colocar todas as suas fichas nisso e falar, olha, agora a minha vida pertence ao propósito. Não, a sua vida ela deve seguir normalmente. E você tem que continuar fazendo os devidos julgamentos, as devidas ponderações sobre cada enfrentamento que você tem que fazer que vai ou não em linha ao seu propósito. E aí sim, com base nisso, você toma uma decisão adequada. Né? Não, para mim, de novo, volta só a reforçar a história do que está no nosso mantra aqui, que são conversas equilibradas, mas sob propósito. O equilíbrio, toda vez que o equilíbrio deixa de existir, algum lado vai ser potencializado, mas não significa que isso vai ser bom. E é aí que eu acho que é a mágica da vida. Se a gente consegue encontrar pontos de equilíbrio, a gente consegue levar uma vida com menos turbulência. E quando você vai para os extremos, a vida turbulenta pode até derrubar o teu avião. E o teu avião é a tua vida. Sim. E o senhor, seu Júlio? Eu vejo o propósito como princípios, né? Porque princípio é alguma força que está atuando. Por exemplo, eu tenho a gravidade, que é um princípio. É uma lei, assim. É uma coisa que... Incontornável. 100% dos casos. Eu parto do princípio que se eu soltar a caneta aqui, ela vai cair. Então, assim, é alguma coisa que está atuando. Ela está definindo tudo que está acontecendo no mundo? Não, tem trocentas coisas acontecendo no mundo. Mas na hora que a gente define o propósito nosso, eu acho que ele está definindo esses princípios. Não, eu entendi que é baseado nisso que eu vou tomar as minhas decisões.
É considerando isso que eu vou tomar as minhas decisões, né? E eu vou encerrar contando um outro caso que acho que tem a ver com isso até. Essa semana eu estava conversando com a minha filha e daí ela tem 12 anos. Qual delas, a de 12 anos? 12 anos. Senão a outra vai falar de quem está falando, papai, de mim ou da minha irmã. Aí a mais nova vai brigar que eu falei só da mais velha agora. Aí, conversando com a minha filha, assim, eu sou cristão, eu acredito em Deus, e acredito que isso é um princípio para minha vida, né? E a minha filha, recentemente ela estava falando sobre isso. Pai, eu entendi que Deus nos ama, que Ele quer se relacionar conosco, e isso, ela colocando de outras formas, né? Assim, isso é um princípio para minha vida. Eu entendi que é isso que eu tenho que buscar, e eu quero ser um discípulo. Eu quero aprender e caminhar e seguir esse caminho. Aí eu estava dirigindo, a gente estava conversando sobre isso e eu falei Nicole, essa caminhada com Deus é uma caminhada. Assim, o início da caminhada não é a parte mais difícil, né? Tem muito chão pela frente, tem muito perrengue pela frente. Mas essa tomada de decisão, de falar, olha, é isso que eu quero para minha vida, certamente é um dos momentos mais importantes e a sua vida inteira vai se remeter a esse momento da sua vida agora, em que você está tomando essa decisão de ter uma caminhada espiritual e falar, não, eu quero me conectar com o Pai, quero me conectar com Deus. E esse começo, ele tem um papel muito importante na sua vida. Mas, assim, tem muito chão pela frente. Perrengue. Tem muito perrengue pela frente ainda. Sim. Muito bom. Bom, da minha parte, eu vou temperar dizendo que eu acho cada vez mais que as crises, elas doem e muito, e às vezes elas chegam a derrubar o indivíduo num nível que coloca ele num estado deprimido, que está num estado de depressão, o que é muito perigoso. Mas, no geral, elas estão apontando alguma coisa que precisa ser ajustada, mas também estão apontando alguma oportunidade. Outro dia, ouvi o Kaique Ribeiro, nosso amigo que é músico, falar uma coisa muito interessante. Ele gosta muito de psicanálise, estudou também, ele dizia... Você já parou para prestar atenção como os grandes autores, não só por terem escrito muito, mas aqueles que pensaram grandes conceitos ou que pelo menos adotaram uma determinada linha, quase sempre adotaram uma linha a partir das suas dores, das suas crises. Então, Freud tinha questões super mal resolvidas com a sexualidade. A dele, e começou a entender que isso também podia ser uma questão dos outros. E Jung, eu estou sendo super raso aqui, tá, Adri? Tenho convicção disso. E Jung tinha uma questão muito complexa com o entendimento da transcendência. Uma mãe pastora, mas que era médium, um pai que era pastor, mas que era desenganado da religião, mas tinha muito essa coisa do que vai além da matéria, percorrendo ele e fazendo ele se questionar. E ele vai trabalhar toda a questão do entendimento da integralidade, da formação da psique, de toda a parte das camadas que nos formam, e inclusive as camadas espirituais. O Casarotto tem uma questão com orgulho, e ele vai olhar muito essa questão do orgulho, e eu, humildemente, sempre tive uma questão muito forte com o propósito de olhar e falar, o que eu vim fazer aqui? Criança, e eu me perguntando, mas será que eu estou no lugar certo? No dia eu fiz a primeira comunhão, né? Venho de família católica. No dia que eu fui fazer a primeira comunhão, com 10 anos, tinha lá o dia da consagração, que ia tomar hóstia pela primeira vez, eu virei para a professora e falou, eu não vou entrar. Aí ela virou pra mim, eu lembro até hoje, era uma professora oriental. Eu falei assim, como você não vai entrar? Faz um ano que você tá... Não, eu não vou entrar, eu não tô preparado. Eu não tenho certeza que eu tô pronto para esse negócio, porque eu precisava ter clareza se aquilo era o meu propósito, e a vida inteira tive essas dúvidas. O tema que eu mais trabalho hoje é entender o propósito, como ele se manifesta. E você contou um pouquinho da sua história também, e como você se conectou a isso. E eu acho que se a gente olhar para essas crises, eu acho que a gente pode ter ali boas indicações do que talvez a gente poderia e quiçá até deveria, mas é um dever de dentro para fora, não é o dever no sentido da obrigação, e sim no sentido da consciência. O que eu deveria estar fazendo na minha vida que talvez eu não esteja? Você fala das 3 quedas, né, para elogiar algum tempo, que a vida dá 3 sinais, né? No quarto ele vai dar uma rasteira, né? Acho que se a gente prestar atenção nesses sinais, eles vão nos dizendo, tá entrando em crise? Essa crise está tentando te dizer alguma coisa que você talvez deva fazer na vida de dentro para fora. Meu convite é que a gente escute esses sinais, essas crises. A palavra é toda sua. Como é que você tempera o cérebro de Sócrates? Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu achei passa muito rápido, né? Passa, né? Foi muito bacana. E eu acho, assim, que para a gente prestar atenção nesse olhar para dentro, olhar com muito carinho, com muita generosidade.
porque a gente se cobra, eu preciso achar o meu propósito, eu tenho que ser alguém, como se, enquanto não acho o meu propósito, não sou alguém, né? E às vezes você já está vivendo o seu propósito e nem se dá conta disso, porque é algo que você faz naturalmente, né? Tem gente que fala assim, como pode ser o meu propósito? Como eu posso ganhar dinheiro com isso? Isso é tão fácil para mim. Se eu faço isso com tanta naturalidade... Parece que tem que se sacrificar, parece que tem que ser dor. E não precisa ser dor. Pode ter vindo da dor, pode ter vindo de um momento bem desafiador, mas não precisa ser dor. Então, eu acho que a gente precisa se escutar, né? Assim como a gente tem que desenvolver a capacidade e a habilidade de escutar o outro, que as pessoas têm muita dificuldade, tanto que eu percebo que na clínica as pessoas, o que elas mais sentem falta? Serem ouvidas, né? Sim, genuinamente, né? Ativamente. E, então, se ouça também. Tenha esse olhar de escuta para você. Eu acho que isso é muito importante. Gostei muito do que você falou. Pode vir da dor o entendimento do propósito, mas ele não precisa se estabelecer na dor. Deixa que os perrengues vão acontecer dor, naturalmente, né? É o que a gente usa na vida, né? Você ter passado pela dor é um fato. Mas escolher ficar nela é uma decisão. É uma escolha, entendeu? Muito bem, deixa eu fazer uma última frase. E eu vou falar aqui tanto... Bom, eu vou citar uma frase de Jesus que eu também não conhecia, apesar que eu não sou um grande estudioso da Bíblia, como o Júlio, por exemplo, é um cara que tem mais tempo de estudo do que eu. Minha família não era tão estudiosa assim, né? E eu estou estudando mais os evangelhos agora, mas gosto muito de ter esse olhar para essa figura Jesus, até pela filosofia, até pela sabedoria, e não só pelo aspecto divino, religioso. Tem uma passagem dele que eu conheci recentemente que diz o seguinte: aquele que pôs a mão no arado e olhou para trás não é digno do reino de Deus. Óbvio que dá para ter 500 interpretações, mas eu acho que tem muito a ver com isso que a gente falou hoje. Aquele que já também tomou contato com os seus talentos, com o seu propósito, com a sua missão, e opta por vacilar, por dizer, mas é muito difícil, mas vai ter muito problema, não é digno de, ter as recompensas que isso vai trazer, sejam elas divinas, transcendentais ou mundanas. Mas uma vez que a gente se conectou ao nosso propósito, segue. Vai ter dor, vai ter dúvida, mas vai ter muito sentido, né? O Viktor Frankl fala disso. Vai ter muito sentido na vida quando você dá sentido para a vida. Então, minha sugestão é, uma vez que nós 4 aqui colocamos a mão no arado, e vocês que estão nos escutando, nos ouvindo, se você também pôs a mão no seu arado, como diz a Adriana, vai ter perrengue, mas não solta do arado. Não solta do arado porque ele vai gerar um resultado muito positivo para você e para o mundo. Muito obrigado, viu, queridos? Daqueles episódios que eu vou ficar degustando, digerindo durante algum tempo. Muito obrigado por toparem estar aqui. Obrigado. Me fez muito bem. Eu agradeço, que bom, fico feliz. Muito obrigado. Muito feliz. Fecha a conta, chefe. E se isso fez sentido para você, gruda nesse arado e vai. Porque, não olha para trás. Não olha para trás, porque uma vez que você identificou, essa é a trilha, segue em frente. Os perrengues vão aparecer, mas a gente está aqui para ser uma versão melhor de si próprio. Então, siga em frente que vai dar tudo certo. Obrigado, gente. Até o nosso próximo programa. Valeu. Beijo. Obrigada. Tchau.